Vamos conversar um pouquinho agora sobre a defesa, nesse momento da arguição. Então, como é que a gente vai responder aos questionamentos da banca? Então, primeiro vamos imaginar, vamos compreender quais são as etapas da defesa. Então, você inicia com a sua apresentação, vem o comentário da banca, os avaliadores vão fazer uma breve avaliação do seu trabalho e algumas perguntas. Você vai responder essas perguntas, a banca vai se reunir, vai deliberar em relação à sua avaliação, se você foi aprovado e com qual nota você foi aprovado, e eles voltam para divulgar a sua aprovação, a sua nota, o que eles decidiram em conjunto. Então, essas são as etapas da banca. Nesse momento, eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão de como nos preparar, como imaginar como a gente deve saber, o que a gente deve saber, o que a gente deve fazer na hora da arguição, que são as perguntas que a banca vai fazer a vocês. Então, vamos começar. Então, primeiro, agradeça a banca. Se apresente perante a banca e agradeça ao seu orientador primeiro e, na sequência, aos membros da banca, então, pela disponibilidade de estarem ali avaliando o seu trabalho. Antes de estarem ali, eles já disponibilizaram algum tempo para ler o seu material, fazer algumas observações, fazer algumas sugestões. Então, agradeça essa dedicação deles ao seu trabalho, à sua pesquisa. Organize a sua apresentação oral. Então, veja, você vai ter aí de 15 a 20 minutos para você fazer a sua apresentação oral. Então, esse é o momento que você consegue controlar, vamos pensar assim, controlar esse momento. Você tem 15 minutos a seu favor. Você estudou, você se preparou, fez a sua apresentação oral em casa, falou de frente para o espelho, observou alguns vícios de linguagem, alguma questão do gestual, você gesticula muito ou ficou muito preso, pôs as mãos no bolso ou você observou isso, você teve como estudar essa apresentação oral. Então, é interessante que você gaste algum tempo aí seu organizando e observando como você se porta no momento de uma apresentação oral. Então, nesse momento, você escolheu o que você ia falar, você delimitou quais autores ia mencionar, quais autores ia citar, que informações você selecionou do seu trabalho para esse momento da apresentação oral. Então, sobre tudo isso, você tem um controle. Você organizou, você conseguiu conversar com o seu orientador para se preparar para esse momento. Então, até aí, garanta a sua avaliação, uma boa avaliação nesse momento. Na sequência, vão vir as avaliações dos membros da banca. Então, o presidente da banca, que provavelmente vai ser o seu orientador, vai fazer algumas considerações e vai passar a palavra para os outros membros avaliadores. Então, eles vão fazer alguma consideração do seu trabalho, vão mostrar pontos positivos, algumas falhas, algumas coisas que podem ser melhoradas e vão fazer algumas perguntas, que é o momento da arguição. Então, para esse momento, é difícil você imaginar o que pode surgir. É difícil você saber quais pontos positivos ele vai perceber ou quais falhas ele vai perceber, porque se você soubesse, a gente já teria arrumado antes de entregar. Então, é um momento de muitos imprevistos. Então, por isso que é importante você se garantir em relação à sua apresentação oral. Mas voltando à questão da arguição, então, os membros avaliadores vão ter feito alguma consideração em relação ao seu trabalho e vão te fazer as perguntas. Então, na sequência, a palavra volta a você, volta ao acadêmico, você vai tentar responder essas perguntas e daí, então, após isso, a reunião da banca, geralmente eles têm algumas sugestões para você, então eles podem até aprovar o seu trabalho, mas olha, eu sugiro que esse autor seja incluído ou que seja feita essa análise mais atual em relação a esse documento. Então, geralmente eles vêm fazer uma crítica construtiva. Nem sempre, não encare todas as críticas como uma coisa de desvalorização do seu trabalho. Não, muitas vezes eles vêm para melhorar, para contribuir com o seu trabalho. Após a reunião da banca, é divulgado o resultado do seu trabalho. Então, se seu trabalho foi aprovado ou não e com qual nota ele foi aprovado. Então, se houver necessidade, então, após a aprovação, se a banca recomendou que fossem feitas algumas alterações, sugeriu alguns autores para serem acrescentados no revisão teórico, é o momento que você vai poder fazer essa adequação, essa melhoria, esse aprimoramento do seu trabalho. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a arguição, que é o momento que mais os alunos ficam preocupados com a arguição. Então, a arguição é o momento que perguntas serão feitas em relação ao estudo que se fez. Podem ser perguntas em relação aos autores que você leu, então, por que você escolheu este e esse autor? Ou por que nessa citação o teu entendimento foi esse? Então, eles vão questionar algumas questões, principalmente no aspecto teórico. Então, como é que você vai se preparar para essa arguição?
primeiro faça uma lida do seu trabalho após a entrega dele. Então, você percebeu alguma falha? Teve algum erro seu, algum equívoco seu? Então, a primeira hipótese é a gente tentar já perceber se foi um erro nosso. Você até saberia o que deveria ter colocado ali, mas por algum motivo aquele parágrafo não ficou escrito como você gostaria, o entendimento daquela frase, daquela citação ficou duvidosa. Então, organize isso, né? Faça uma leitura integral do seu trabalho após a entrega, o protocolo desse material, para ver se de repente não houve realmente um erro seu em relação a esse material. Depois disso, converse com o seu orientador sobre quais perguntas realmente podem vir a surgir no momento da sua arguição. Então, pensando em quais perguntas, e o seu orientador é uma pessoa especialista naquela área, ele pode já te dizer quais são os principais focos que os membros, que os colegas podem trazer. Se não tivermos nenhuma ideia, vamos começar a pensar em algumas questões. Primeiro, tenha em suas mãos a sua monografia, a cópia exatamente igual daquela que você entregou para os membros avaliarem. Porque pode ser que eles digam, por exemplo, na página 35, segundo parágrafo, aquela citação. Você já abriu na hora da arguição, você já terminou a sua apresentação, então você já não está mais à frente da plateia, você está se direcionando apenas à banca avaliadora e você já acompanha com eles, na página tal, parágrafo tal, o que eles estão lendo, o que eles estão questionando. Então é interessante você ter essa cópia em mãos, você acompanhar exatamente a crítica, a pergunta que eles vão elaborar em relação a algum trecho, alguma afirmação que você fez e que por algum momento, por algum motivo, os avaliadores estão questionando. Uma outra vantagem de você ter a sua cópia da monografia em mãos é você poder anotar as perguntas e esquematizar as suas respostas. Porque alguns avaliadores vão fazer 2, 3 perguntas na sequência e depois vão te passar a voz para você responder as 2, 3 perguntas na sequência também. Então, você não correr o risco de, como é que era mesmo a primeira pergunta? Eu me esqueci, desculpe. Não, você já tem ela anotada ali e já começa a fazer um esquema. Autor tal, lei número tal, pesquisa de campo, você já sabe por onde elaborar a sua resposta. Não que você vai escrever a sua resposta, mas principais tópicos que você precisa apresentar ali para o avaliador, para ele perceber que você realmente entendeu aquele conteúdo, que você sabe se posicionar em relação àquela pergunta que ele fez. Caso você não entenda uma pergunta, você não entendeu exatamente qual era o objetivo daquela pergunta que o avaliador fez, não fique com medo de perguntar, de retomar. Peça que o avaliador a reformule. É melhor você perguntar, pedir para que ele repita a pergunta naquele mesmo momento, do que você tentar adivinhar o que ele quis dizer com aquela afirmação, com aquela pergunta, e dar a imagem, né, levar para eles a imagem que você não entendeu o conteúdo. Então, se ele está te perguntando uma coisa e você responde outra bem diferente, para quem está te avaliando, para quem está escutando a sua defesa, vai dizer, não, realmente esse aluno não entendeu esse conteúdo, não conseguiu fazer essa relação dos autores com tal situação. Então, não tenha medo de pedir, olha, o senhor pode repetir essa pergunta? Eu não entendi, o senhor pode reformular o seu questionamento, porque eu realmente não compreendi? Não tem problema nenhum, não tenha medo, não fique tímido em relação a isso. Um outro cuidado que a gente deve ter é não interromper o avaliador. De repente, ele está fazendo uma crítica ao seu trabalho, aos autores que você usou ou à forma como você organizou aquele conteúdo. Nunca interrompa um avaliador. Por mais que você esteja ali indignado com aquela situação, você já queira mostrar seu ponto de vista, já queira mostrar o que aconteceu, espere o avaliador finalizar o seu pensamento, passar a palavra para você, para daí você poder explicar o que aconteceu, o porquê que você fez aquelas escolhas, trouxe aqueles conceitos, aquelas ideias que estão sendo questionadas. Um outro cuidado que devemos ter é o seguinte, a gente vai defender os nossos posicionamentos, os nossos argumentos. O nome desse momento é defesa do trabalho, defesa da pesquisa. Então, ele já prevê, a gente já inicia com a ideia de que estamos aqui defendendo um ponto de vista nosso, claro que com fundamento teórico, claro com a metodologia científica apropriada. Não estamos do nada aqui defendendo, trazendo os nossos pontos de vista. Mas cuidado para você não ser indelicado, você não faltar com respeito em relação aos membros da banca. Então, a ideia é que as críticas que eles fazem sejam sempre construtivas. Então, aproveite dali o que você pode melhorar em seu trabalho
com aquelas indicações, com aquelas sugestões que eles te trouxeram. Se por algum motivo você não concordar, defenda realmente seus argumentos. Talvez você esteja sendo testado, realmente eles querem que você se posicione em relação àquilo, mas sempre faça isso com muito respeito e sempre trazendo os autores ao material teórico que você se referenciou no trabalho o tempo todo. Traga esses materiais, esses autores para te ajudarem, a te respaldarem nessa sua defesa, nesse seu posicionamento. Finalize, então, esse momento de arguição, agradecendo de novo aos membros, as contribuições que eles fizeram, se de repente eles indicaram alguns parágrafos que precisam ser reescritos ou sugeriram alguns autores para você acrescentar no seu referencial teórico. Então, agradeça novamente aos avaliadores e aí sim, faça novamente um agradecimento ao seu orientador, lembrando toda a dedicação, todo o empenho dele na construção junto com você dessa pesquisa, mas cuidado para manter a formalidade. Não é hora ainda de sairmos com uma questão de informalidade, trazer algumas questões que aconteceram ou... Não, ainda estamos no momento de avaliação, ainda estamos no momento muito formal. Então, agradeça, dessa vez, por último, ao seu orientador. Então, o último agradecimento vai ser em relação ao seu orientador, por toda a contribuição, por todo o apoio que ele lhe deu durante todo esse processo, desde o projeto de pesquisa, elaboração de pesquisa e agora a defesa. Então, agradeça com um carinho maior, mas sem exageros, sem perder a formalidade. Nós fechamos esta aula, então, quando a gente discutiu todas as questões em relação à apresentação e à defesa do seu trabalho, seja ele uma monografia, um artigo científico, dissertações ou teses. Então, a ideia é sempre você ser objetivo e utilizar-se dos autores para fundamentar, para elaborar, embasar toda a sua argumentação. Obrigada pela sua atenção.